Então veja, nós temos aí uma pesquisa, né, que foi feita na Faculdade de Educação Física, em que eles analisaram a altura de 1.200 alunos, 1.200 estudantes. Na média, deu a altura de 1,70 e tem um desvio padrão de 0,25 metros, né? Pergunta: quantos desses alunos, quantos desses 1.200 alunos têm altura menor que 1,80? Veja só, por esses dados eu consigo determinar a probabilidade da quantidade de alunos que tem altura menor que 1,80. Como que eu faço? Bom, desenho aí, né, a curva normal. Esse morro, esse desenho aí é a curva normal. No meio nós temos a média, que é 1,70 m. E o exercício também deu que o desvio padrão é 0,25 metros. O exercício está querendo saber quantos tem altura menor que 1,80. 1,70 está bem no meio, eu vou um pouquinho para o lado, 1,80 está mais ou menos ali, ó. Então eu quero saber qual a quantidade de gente que tem menos que 1,80 m. Então é do 1,80 para trás. Por isso que está rachurada aí essa parte, né? Porque eu quero saber exatamente a probabilidade de dados de alunos que tem do 1,80 para menor, né? Bom, dito isso, o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que primeiro normalizar esse número, né? O que é normalizar esse número? É pegar esse valor, esses dados, e deixar ele dentro da curva normal. Deixar esses números plausível com o que a gente tem na curva normal. Como que eu faço isso? Utilizando essa fórmula que está aí, ó. O z é igual a x, que é o valor, menos x com o tracinho em cima, que é a média. Então, o x é valor menos a média, dividido pelo S. Não é 5 que está embaixo aí, não, é S. S quer dizer desvio padrão, né? O desvio padrão é 0,25. 0,25. Então, o valor é 1,80 menos a média, que é 1,70, tá tudo aí no exercício, dividido por 0,25. Fazendo as continhas aí, olha, eu tenho que dar 0,40. Achou o 0,40, a gente vai lá na tabela normal, e eu localizo o valor da tabela normal para o 0,40. Consulte a tabela aí para você ver. Consultando a tabela no 0,40, eu tenho que o valor é igual a 0,6554. 0,6554 é um valor decimal, eu multiplico por 100 e eu tenho o valor em percentual. Então, a resposta está aí, 65,54% dos alunos. Ou seja, 65,54% dos alunos têm altura menor que 1,80. Bom, eu calculei então 65,54% dos alunos têm altura menor que 1,80. Mas quantos alunos são esses 65,54%? Quantos alunos, né? Se eu tenho 1.200 alunos, é só fazer uma regrinha de 3, né? 1.200 alunos equivale ao total de alunos que eu tenho na pesquisa, né? 100%. 65,54% desses 1.200 alunos dá quanto? Dá mais ou menos, aproximadamente, 787 alunos. Então, respondendo a pergunta, quantos alunos têm altura inferior a 1,80? 787 alunos têm menos que 1,80 m de altura. Muito bem. Agora a parte B do exercício, né? Está perguntando assim, desses 1.200 estudantes, quantos têm altura entre 1,60 m e 1,85 m? Então, fazendo o desenho da curva normal, olha, o morro está aí, a média está no meio,
1,85 está mais ou menos para cá, 1,60 está mais ou menos para lá. Então, o que eu estou querendo saber é exatamente essa turminha de azul aí, ó, entre o 1,60 m e o 1,85 m. Né? Então, eu quero saber agora esse intervalo aí entre 1,60 e 1,85. Agora, o procedimento é um pouquinho diferente. Então, nesse caso, eu tenho que fazer duas continhas, né? Eu tenho que normalizar dois números, o 1,60 e o 1,85, tá? No 1,60, olha lá, estou aplicando a formulinha, ó, é o valor menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, 1,60 menos a média, que é 1,70, dividido pelo desvio padrão, que é 0,25. Fazendo a continha, dá menos 0,40. Menos 0,40, eu pego lá na minha tabela de Z normal, menos 0,40, na tabela dá 0,3446. Multiplico isso aí por 100, para eu transformar numa porcentagem, e eu tenho então que 34,46% dos valores tem menos que 1,60. Né? É aquela parte vermelhinha lá da curva normal, tá vendo? Mas não é isso que eu estou querendo, não. Mas está lá, o valor está lá. Muito bem. Agora eu vou calcular o do 1,85. 1,85, eu vou normalizar esse valor, né? 1,85 menos a média, 1,70, dividido pelo desvio padrão. Faço a continha aí, dá 0,60, positivo 0,60. Vou lá na tabela, no 0,60, localizo lá na tabela, dá 0,7257. Multiplico por 100, 72,57%. Muito bem. Então, do 1,85 para trás até o zero, dá 72,57. Só que veja, eu não quero nem o 34,46, que é do 1,60 para trás, nem o 72,57, que é do 1,85 para trás. Eu quero o intervalo no meio. Para eu achar esse intervalo no meio, o que eu faço? Eu faço uma subtração desses dois valores aí. Então, eu estou querendo essa partinha do meio. Toda vez que eu quero um intervalo, gente, nessa probabilidade, eu faço essa subtração aí, tá? Então, eu pego o 72,57, que eu achei, menos o 34,46, que é o outro valor que eu achei. Fazendo a subtração, eu tenho 38,11. Esse é o valor que eu estou procurando. Esse é o valor entre 1,60 e 1,85. Porque na tabela, gente, preste bem atenção, na tabela, o valor que aparece na tabela é daquele ponto até chegar no zero lá atrás. Quando eu calculei o 1,85, eu peguei do 1,85 até o zero. Só que eu não quero até o zero, eu quero até o 1,60 só. Por isso que eu subtraio, então, aquele valor que eu achei do 1,60, né? Bom, 38,11% dos alunos, então, tem altura entre 1,60 e 1,85. Quantos alunos que dá? Mesma coisa, regra de 3. Se eu tenho 1.200 estudantes nessa pesquisa, 1.200 equivale a 100%, 38,11% vai dar X. Multiplico em cruz, faço a continha aí, dá mais ou menos 458 alunos que têm altura entre 1,60 e 1,85. Então, toda vez que você tem que calcular um intervalo, toda vez que você tem que calcular esse valor entre um valor e outro, você tem que fazer essa subtração aí dos valores, tá? E aqui, na parte C do exercício, é a mesma coisa da parte A, certo? É um valor inferior, é um valor menor que 1,55. No desenho lá, né, nós temos a curva normal, é do 1,55 para trás. Essa parte rachurada aí que vocês estão vendo, né? Então, continha o mesmo procedimento, não muda nada.
eu normalizo o valor, né? Então, eu pego o valor 1,55 menos a média, que é 1,70, divido por 0,25, vai dar menos 0,60. Vou lá na tabela, menos 0,60 na tabela dá 0,2743. Multiplico esse valor por 100 para eu ter a porcentagem. E daí eu encontro que a porcentagem de alunos que tem menos que 1,55 m é de 27,43% dos 1.200 alunos que eu tenho. Fazendo uma regrinha de 3 aí, eu encontro que são 330 alunos que têm a altura menor que 1,55 m.